Bom dia, amados, bom dia, queridos. Uma bênção estar junto com os irmãos, mais uma vez aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, para estudarmos a Palavra de Deus. Meu nome é Fábio e eu fui criado na igreja desde os meus 9 anos de idade. Aprendi com os meus professores a ser evangélico, aprendi com meus professores pastores a ser um evangélico e não propriamente ser um homem de Deus. O homem de Deus você aprende por aqui. E eu conheci um Jesus na igreja que não é o Jesus da Bíblia Sagrada, é o Jesus politicamente correto que é aprendido nas igrejas. Eu conheci alguns homens de Deus que são chamados homens de Deus porque estão no púlpito, ou porque são pastores, ou porque são bispos, ou porque são padres. Mas os verdadeiros homens de Deus estão aqui, na Palavra de Deus. É claro que existe homens de Deus no meio de nós. É claro que existem pastores, homens de Deus. É claro que existem padres, homens de Deus. Mas hoje a grande maioria são falsos profetas, são orgulhosos, são vaidosos, são grandes administradores de empresas, entendem muito de finanças, entendem muito de dinheiro, entendem muito de tirar dinheiro do povo, em cobrar dízimos e ofertas ao povo. E nos educam valores que muitas vezes a Bíblia nos coloca como se fosse pedra de tropeço. É muito importante a gente ter uma conduta correta. É bacana a gente ter uma boa família, né? É bacana a gente ter uma esposa, ter um marido, ter filhos, mas isso não é o principal. Amém? Na Bíblia Sagrada, quando a gente começa a estudar, a gente descobre um Jesus que sofreu todo tipo de preconceito. E as coisas que eu falo aqui, sabe por que eu faço esses textos? Ou melhor, sabe por que eu faço esses posts? Porque o que eu falo aqui você não vai ver na sua igreja. Você não vai ver o seu pastor pregar o que eu estou falando aqui. E eu não sou melhor que ninguém. Eu só tenho 8ª série, nunca fiz seminário, nunca fiz 2º grau, nunca fiz uma faculdade. Eu só tenho 8ª série. E comecei a buscar a Bíblia Sagrada como uma necessidade. A Bíblia Sagrada para mim é uma necessidade. Os meus pecados, a minha falência como ser humano, eu não tenho vergonha de falar isso, a minha falência como pessoa me faz ter necessidade da Bíblia Sagrada. Que digam que isso aqui, para mim, seja uma muleta na minha vida. Que muleta abençoada que eu quero todos os dias na minha vida, me alimentar de Jesus, o Verbo vivo. Então, quantos valores são ensinados na igreja? E quantos valores que me ensinaram na igreja, quando eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada, eu tive que deixar de lado e ficar muitas das vezes constrangido e revoltado com as palavras e os meus mestres que me ensinaram tanta futilidade. Eu sempre faço esse comparativo. Quando eu ia à igreja, era a mesma coisa que eu tomar uma sopa, uma canja. Agora você imagina eu tenho 1,86 m, 115 quilos, eu todo dia ter que tomar uma sopa na hora do almoço. Não. Eu preciso comer arroz, feijão, um belo bife, muita batata frita, depois comer um brigadeirão que a minha filha faz muito bem, e depois tomar um café. Assim que eu me sinto alimentado. E tem muita gente tomando leitinho, tem muita gente tomando chá com torrada na igreja, tem muita gente tomando uma sopa aguada e que é fraco, doente. Mas vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Aqui que está a nossa fortaleza, é aqui que é o pão real, verdadeiro. Esse é o alimento, esse é o verdadeiro culto a Deus. Ler, estudar, se envolver, obedecer. O que te conduz ao reino de Deus é a palavra de Deus. O que faz você aprender quem são os verdadeiros homens de Deus, como viveram, como portaram-se, como sofreram, como venceram, como agradaram a Deus, está aqui. Não está na TV, não estão nos púlpitos, não estão nas igrejas, nem nas paróquias. Estão aqui
na Bíblia Sagrada. E o Jesus que eu aprendi, por isso que eu quero entrar nesse texto que eu vou ler agora, era um Jesus maravilhoso. Que Jesus é maravilhoso, mas o Jesus onde tudo dá certo, onde tudo foi mil maravilhas, onde tinha o poder, a autoridade, e ele tinha, tem e continua tendo de séculos em séculos. Mas Jesus, para quem não sabe, olha, eu acho que todo mundo sabe, Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo de Deus. Mas você imagina uma época, há quase 3.000 anos atrás, os judeus acreditavam que Jesus era filho de adultério de Maria. Para quem não sabe, fique sabendo agora. Os judeus consideravam Jesus como filho de adultério de Maria. Jesus era filho de José com Maria. Perante os judeus era considerado pobre, porque o seu pai era carpinteiro e seus irmãos moravam, suas irmãs conviviam com os judeus e todos sabiam que Jesus era pobre. Então Jesus passava pelo preconceito de ser pobre, filho de adultério e louco. E louco. Vamos lá. Como é que você fala isso, Fábio? Está escrito aqui. Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 21. Isso aqui ninguém lê na igreja. Eu vou ler sempre textos que não são lidos nas igrejas. Porque a igreja quer formatar você a um religioso evangélico. Enquanto a Bíblia te formata para ser um homem e uma mulher de Deus, preparado e com necessidade de viver no reino de Deus e não no reino dessa terra. Igreja que prepara você para viver bem nessa terra não é igreja. Ou melhor, não é de Deus. Igreja tem um monte aí. De Deus te prepara para a vida eterna, não para ter uma vida bem-sucedida perante a sociedade, não para ser politicamente correto, não para que você tenha o crachá da igreja e diga, olha, aquele ali é da igreja tal, tá vendo como é que ele tem uma conduta maravilhosa? Não é isso. Não é isso que a Bíblia exalta. Não é isso que Jesus exalta. Vamos lá. Versículo 21. Entrou em casa, reuniu tal multidão que não podiam querer comer. Seus familiares, quando o souberam, saíram para dominá-lo, pois diziam que estava fora de si. Fora de si. Nem os familiares de Jesus acreditavam nele. Nem seus irmãos, nem sua mãe. Exaltam tanto a Maria. Claro que Maria foi uma grande mulher. A Bíblia Sagrada depois vê que houve uma conversão de Maria. Mas Maria também não acreditava em Jesus. Seus irmãos não acreditavam nele. Poucos acreditavam nele. Ele era contundente. A sua mensagem era diferenciada do sistema religioso da época. E hoje querem fazer um Jesus de novo religioso. Fuja da religião, querido. Fuja da religiosidade. Estude dia e noite a Bíblia Sagrada como uma necessidade. Você precisa almoçar, você precisa jantar, a sua alma, o seu espírito também precisa da palavra de Deus. E isso aqui que conduz à vida eterna. E tanto que conduz que quando veio o jovem Henrique e falou, bom mestre, que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus não falou, olha, me aceita, vai na igreja, batiza, depois toma a ceia, assiste o culto lá sempre, obedece teu pastor que você vai ter a vida eterna. Não. Jesus falou, conhece as Escrituras, sabe que dela está escrito, e começou a falar os 10 mandamentos para o jovem rico. O jovem rico falou, Senhor, tudo isso eu tenho obedecido. A Bíblia Sagrada diz que Jesus o amou, mas falou, olha, mas precisa você vender seus bens. Aí já é outra parte. Na palavra da semeadura, o Senhor Jesus fala que a primeira semente caiu sobre o solo. E vieram as aves do céu e comeram aquela semente. Jesus, na parábola, ele traduz a parábola dizendo que alguém semeou a palavra e vem Satanás e retira do coração a palavra para que ele não seja salvo. O vínculo da salvação é com a palavra de Deus. Sabe por quê, querido? Sabe por que o vínculo da salvação é a palavra de Deus? Porque se você
não for transformado por ela, se você não obedecer, se você não incrustar isso daqui, se você não colocar isso aqui no seu DNA, meu amigo, você não tem desejo de vida eterna, você não tem desejo de ter uma vida com Deus, você não vai saber nem o que vai fazer do outro lado. Uma vez eu perguntei ao pastor Paulo César Brito, conhece? Eu acho que o pessoal da Maranata conhece. Pastor Paulo César Brito, meu primeiro professor. Uma vez eu perguntei para ele, pastor Paulo, o que vai acontecer após a morte? Ele falou, não sei. Só sei que eu vou fechar o olho, vou abrir e vou estar na frente de Jesus. Esse foi meu primeiro professor. E não é dessa maneira. A palavra de Deus, querido, é que faz com que você deseje abrir mão do seu eu, do seu querer, faz com que você carregue a sua cruz, faz com que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, faz com que você tenha temor e que você tema, porque você quer viver com Deus eternamente. Porque isso daqui gera uma vida mais importante que a vida que você leva aqui na Terra, mais importante que você viajar o mundo todo, mais importante que você morar nos hotéis de 5 estrelas do mundo todo, mais do que você morar na Avenida Atlântica, mais do que você ser respeitado, ter dinheiro, conta bancária, ter carro, avião, ter um monte de coisa. É o reino de Deus. Nada disso. Nenhum valor da terra vale mais do que o reino de Deus. Sabe quem gera isso? Não é a igreja. Sabe quem gera isso dentro de nós? Não são os pastores, não são as doutrinas, não são os trabalhos, não são as correntes. É a palavra de Deus. Eu quero abrir aqui com você no Velho Testamento, Josué capítulo 1:8. Se você não tiver a sua Bíblia Sagrada, leia por aqui comigo, não tem problema não. Eu sei de cabeça, mas eu quero ler com os irmãos. Vamos lá. Josué 1:8. Para quem não sabe, Josué foi um dos 12 espias que creu que Deus daria a terra de Canaã para o povo de Israel. Desculpa, ainda estou com muita gripe ainda. E Josué foi escolhido para dar continuidade à obra de Moisés. Josué foi escolhido para, como ele creu e era um homem corajoso, ele foi escolhido para tomar conta, para assumir o povo de Israel, para entrar na terra de Canaã, né? Então vamos lá, o Senhor fala, a primeira palavra que Deus dá a Josué 1:8 é o seguinte, que serve para os dias de hoje. Aliás, por isso aqui é um livro espiritual. Toda a Bíblia serve para o dia de hoje, para amanhã, para depois, para a eternidade. Que este livro da lei não se afaste dos teus lábios. Este livro não se afaste dos teus lábios, para conquistar Israel, Josué. Que esse livro não se afaste dos teus lábios, dos teus olhos, das tuas vistas, da tua vida, Josué. Que este livro da lei não se afaste dos teus lábios. Medita dia e noite, para pôr em prática todas as suas cláusulas. Assim, teus empreendimentos prosperarão e serão bem-sucedidos. O que os nossos pastores pregam? Dá dízimo que você vai ser abençoado. Dá oferta para o programa de TV, dá oferta para o programa de rádio, dá oferta para aquilo, para assado, para cozido, para que sejas abençoado, querida, a tua bênção está aqui. É a palavra de Deus. Medita nela dia e noite. Prega, obedece, estuda. Compra uma Bíblia, estuda, querido, meu irmão, minha irmã, estuda. Não é desculpa a sua pouca escolaridade, não é desculpa o seu pouco tempo, não é desculpa o seu trabalho. Estude a Bíblia Sagrada dia e noite. Você quer ver o maior mover de Deus na sua vida? Não é em campanhas, não é em jejuns, não são em orações, é estudando a palavra de Deus. Não que não devamos fazer essas coisas, não que não devemos orar, jejuar,
buscar a Deus na igreja? Devemos sim. Eu sou sincero, eu não vou à igreja há muito tempo, porque eu preciso de arroz, feijão, bife e batata frita. Eu não preciso de sopa nem de mingau. Eu quero terminar com o Salmo de número 1, um salmo muito famoso e conhecido, mas é uma palavra de Davi que fala a respeito da palavra. Isso que é importante na Bíblia Sagrada, você vai aprender. Ela sempre é exaltada e sempre é colocada em primeiro lugar. O que mais nós devemos fazer? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E como se ama a Deus? Obedecendo a sua palavra. Feliz o homem que não caminha no conselho do perverso. Feliz. Felicidade não é ter carro, não é ter casa, não é ter família, não é ter esposa, não é ter um belo de um trabalho, não é ter dinheiro para ir no shopping comprar roupa de marca. Felicidade é algo espiritual, não é algo momentâneo, não é algo que se compra. Feliz o homem que não caminha aconselhado por perversos, e no caminho de pecadores não se detém, e na estação dos cínicos não se assenta, mas a sua tarefa é a lei do Senhor, e medita nela dia e noite. Feliz o homem que medita dia e noite na sua palavra. Será como árvore plantada junto a canais, que dá fruto em sua estação, e a sua folhagem não murcha. Tudo quanto faz prospera. E que você não busque a Deus apenas pela prosperidade. É uma consequência dos homens e das mulheres que têm a sua vida baseada na palavra de Deus. E mesmo assim, não se preocupam com tal prosperidade. Porque não é isso o mais importante. Porque muito dinheiro também corrompe o homem. Faz mal ao homem. O homem se acha que pode fazer todas as coisas. E com certeza, lá na frente, Deus vai te cobrar muitas das coisas. E muito sofrimento Deus permitirá que você tenha pela essa sua capacidade que o dinheiro faz de comprar todas as coisas. Tudo quanto faz prospera. Não é assim com os perversos. Serão como palha que o vento arrebata. Por isso os perversos no julgamento não ficarão de pé. Nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor se ocupa do caminho dos justos, mas o caminho dos perversos se extravia. Amado, leia a palavra de Deus, coma, exalte, porque é ela que te vai levar a realmente levar uma vida com Deus. É ela que realmente vai fazer você ser uma mulher e um homem de Deus. Estude a palavra, aprenda com Jesus, descubra quem é Jesus. É aqui na Bíblia Sagrada. Deus te abençoe, em nome de Jesus.